Boa noite, pessoal. Hoje vamos fazer aqui uma representação, né, do tema sobre anemias hemolíticas. Eu sou a ligante Catiane, participante da liga. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar das anemias hemolíticas, né? Como a gente sabe, as hemácias, ela tem uma duração aí de 120 dias, né? E já nas anemias hemolíticas, essas hemácias elas duram aí por volta de 30, 40 dias, ou até menos dias do que isso. Ou seja, né, existe aí um processo de destruição dessas hemácias precoce. Bom, o laboratório, né? Como que a gente vai saber que o paciente está com essas anemias hemolíticas? Então, a gente tem aqui esses marcadores, né, de hemólise, que seriam os reticulócitos, a heptoglobina, a bilirrubina indireta e o DHL. Então, os reticulócitos, ele está aumentado quando significa que você perdeu sangue agudamente ou que está com hemólise. Daí, quando ocorre a hemólise, é liberada a hemoglobina, aí vem a heptoglobina, né, e rapta essa hemoglobina livre. Então, ela automaticamente cai. Daí temos o macrófago, que ele produz a bilirrubina direta e libera a ferritina. O ferro da hemácia destruída tem que ir para algum lugar. Por isso que na talassemia tem um acúmulo de ferro, mesmo tendo a anemia, porque o ferro que foi destruído da hemácia precoce, ele é o ferro que é jogado no fígado muitas vezes, né? Então, em síntese, a gente vai ter uns reticulócitos aumentados, uma heptoglobina reduzida, uma bilirrubina indireta aumentada e um DHL aumentado. Daí a gente agora vai passar pelos tipos de hemólise, né? As hemácias, ela pode ser destruída dentro e fora, só que algumas têm o predomínio extra e intravascular. Daí, então, a gente vai falar agora sobre as hemólises extravasculares, né? Que seria a esferocitose hereditária, a anemia hemolítica autoimune, por anticorpos quentes, o hiperesplenismo e as talassemias. Esses aqui, ela ocorre no baço, no sistema retículo endotelial, que seria lá nos macrófagos, e elas tendem a ter uma esplenomegalia, né? Que seria o baço grande. Já na hemólise intravascular, a gente conta aí com deficiência do G6PD, com anemia hemolítica autoimune por anticorpos frios, anemias hemolíticas microangiopáticas, que seria o PTT, o CHUM e o CIVD, e a hemoglobinuria paroxística noturnas. Elas ocorrem dentro do vaso e tendem a ter produtos renais. Então, lá no exame de urina, a gente vai observar a hemoglobulinemia, a hemoglobinúria e a hemosiderinúria, né? Esses produtos urinários aí. Agora a gente vai falar um pouco do tipo de cada anemia hemolítica. A anemia hemolítica autoimune. Ela é pelos anticorpos que atacam as hemácias, né? No caso, a hemácia ela é atacada por anticorpos, né? Essa hemácia ela fica mais gordinha, mais no formato esferócito, e daí quando ela atravessa o baço vai e destrói ela, ou seja, ocorre uma hemólise dentro do baço. Aí a gente tem por quente e por frio, né? Por quente e por frio, os dois casos podem ser idiopáticos, só que no caso do quente, a causa específica seria por lúpus, linfomas, algumas medicações, como meltidopa, cefalosporina, quinidina. Já no frio, a causa específica dela seria por micoplasma, por vírus Epstein-Barr e o citomegalovírus. O quente, ele vai ocorrer dentro do baço e o frio vai ocorrer dentro do vaso. O diagnóstico seria por cumbi direto, né? Porque eles vão reconhecer os anticorpos grudados diretamente nas hemácias. Vão estar lá, esses anticorpos vão estar grudados
na superfície, lá na membrana das hemácias. E o tratamento, né? Quando não responde com corticoterapia, ou imunossupressores, ou imunoglobulina, você vai e faz a esplenectomia, né? A retirada do baço. Já na hemoglobinúria paroxística noturna, o defeito ocorre lá na célula-tronco. Todas as linhagens hematológicas sairão alteradas. Essa alteração que acontece com as células adultas é por conta de um defeito de células-troncos que acaba sendo, basicamente, nessas células mais suscetíveis à agressão imune, principalmente pelo sistema complemento. Na célula adulta, ela fica mais suscetível ao ataque, que é mediada pelo sistema complemento. Então, você acaba destruindo a hemácia com mais facilidade. A pessoa faz uma hemólise e você acaba agredindo a plaqueta. E a agressão causa uma ativação plaquetária com trombose, além de acabar consumindo essas plaquetas, as hemácias e os leucócitos, causando aí, então, uma pancitopenia. E lembrar sempre, né, que a hemólise, ela sempre cursa com um fenômeno de trombose. E o diagnóstico seria pela citometria de fluxo, né, que hoje em dia que é utilizado. O que seria isso? Ela vai avaliar nessa estrutura das células essa quantidade reduzida desses CDs, que seria o CD55, CD59, e tem um outro teste também que é pouco feito, né, um teste antigo, que é pouco feito, que é o RAM. O RAM é só lembrar da RAM, que a RAM sempre aparece à noite, por isso que é um exame mais para noturno, ó, hemoglobinúria paroxística noturna. Daí, esse CD5 e CD59, eles são marcadores da superfície celular. Lá no tratamento, o corticoide, né, vai ser utilizado para frear essa resposta imune, e o eculizumab, que é o anti-CD5, ele vai atuar freando essa atividade do sistema complemento, né, que vai atacar essas células hematológicas. Já na anemia hemolítica microangiopática, vai acontecer uma agregação plaquetária, né, uma conformação desses microtrombos na microcirculação. Ou seja, a hemácia, ela vai tentar atravessar e ela vai ser destruída. E quando ela atravessar, como ela vai ser destruída, ela vai ficar fragmentada, né? Esses fragmentos dessas hemácias, elas são chamadas de esquizócitos. E aí a gente vai ter como apresentação clínica, né, agregação plaquetária, que seria a plaquetopenia, e a destruição de hemácias, né, que a gente vai ter a anemia. Essa anemia podendo ser causada aí pela ACHUM e pelo PTT. A ACHUM, que é a síndrome hemolítica urêmica, ela cursa com uma insuficiência renal, e o tratamento dela vai ser de suporte, né, vai ser diálise, que vai fazer com que, um exemplo, tem uma criança que está com diarreia que foi por conta da toxina da Escherichia coli, que fez a lesão endotélio. Daí essa criança vai cursar com essa CHUM. E para um tratamento de suporte, a gente vai ter que dialisar para poder tirar essa toxina. Já na PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, ela vai cursar com disfunção neurológica cerebral. A gente vai ter como tratamento a plasmaférese, que vai filtrar o plasma e retirar os anticorpos circulantes. Nesse caso, tanto a CHUM como a PTT vai ter insuficiência renal e a disfunção neurológica cerebral. Só que a CHUM, o predomínio dela é a insuficiência renal, e na PTT, o predomínio dela seria a disfunção neurológica cerebral. A beta-talassemia. Aí eu pulei. Esferocitose hereditária. A esferocitose hereditária, ela é um defeito genético na hemácia, formando com o citoesqueleto que vai estar alterado. A hemácia, ela é mais gordinha, mais bojuda, ela cabe mais hemoglobina, né, mais conteúdo, por isso que ela vai ser uma anemia hipercrômica.
e ela vai ter um curso com esplenomegalia, né, que vai ser a destruição do esferócito no baço. O hematoscópio, né, esferocitose. O CUMBS vai ser negativo, porque eu não vou ter aquele anticorpo grudado diretamente lá na membrana das hemácias. E o diagnóstico vai ser por testes de fragilidade, né, que é uma alteração de osmolaridade. No caso, a membrana ela é esticada, porque virou uma esfera. E na alteração de osmolaridade, ela explode, e aí sim confirma o diagnóstico. E o tratamento vai ser esplenectomia, né, se no caso grave, retirada do baço. Já na beta-talassemia, eu vou ter aí um defeito na quantidade de cadeia beta de globina. As hemoglobinas normais, elas têm cadeia alfa e beta na mesma quantidade. Se tem pouca cadeia beta-globina, tem uma hemoglobina ruim, então as hemácias defeituosas com sobra de cadeia alfa. E quando sobra, é uma toxina para a hemácia e aí é destruída. E daí, se eu não tenho essa cadeia beta na quantidade normal, eu não consigo formar hemoglobina em quantidades normais. Daí não consigo encher essa hemácia, por isso que essa hemácia ela fica microcítica e hipocrômica. E para mim diferenciar, né, a beta-talassemia da anemia ferropriva, eu tenho que ver o RDW, né, porque aqui na beta-talassemia o RDW vai estar normal, já na anemia ferropriva o RDW vai estar aumentado e o ferro vai estar diminuído, aqui o ferro já vai estar aumentado. Na anemia falciforme, né, o que eu vou ter? Eu vou ter um defeito na qualidade da cadeia beta. Eu formo uma cadeia defeituosa, beta-S, né, que eu não consigo formar a hemoglobina normal do adulto, que seria uma cadeia beta com cadeia alfa, o normal. Ou seja, se eu não tenho cadeia beta, eu não consigo formar a hemoglobina adulta em forma de hemoglobina S, né, que ela é muito perigosa. Daí facilmente faz a hemácia ficar mais frouxa na sua estrutura. A hemácia ela sofre um foiceamento com aspecto de foice, não forma cadeia beta normal, não consigo formar a minha hemoglobina normal, que é a hemoglobina do adulto. O diagnóstico seria eletroforese, né, hemoglobina ou cromatografia líquida, que seria maior que 85% de hemoglobina S. A clínica seria hemólise mais isquemia. A hemácia ela tem um formato de foice, ela é destruída facilmente, então é fácil ter um episódio de hemólise crônica. Essa hemácia foiçada, ela é mais grudenta, ela gruda na parede do vaso, ela gruda também uma na outra, aí ela forma ali uma oclusão dos vasos, que aí é onde a gente vai ter uma isquemia aguda, né, quando temos crises de vasos oclusivos, que no caso seriam síndromes de mão e pé, síndrome torácica aguda, AEV isquêmico. Já o tratamento seria a hemácia, né, vira foice, gruda mais frequente em pessoas desidratadas e hipoxêmicas. Daí o tratamento, se eu tenho uma pessoa hidratada, eu vou hidratar essa paciente. Se eu tenho uma pessoa hipoxêmica, eu vou ofertar oxigênio. E analgésicos por conta desse acúmulo, né, dessas hemácias, ela vai me trazer muita dor. Então, eu vou ofertar opioides e, em alguns casos, também eu vou precisar fazer transfusão de sangue. Então, nessa transfusão de sangue, eu já vou levar uma hemoglobina A para essa paciente para tentar melhorar essa situação. Na isquemia crônica, eu vou fazendo ao longo do tempo, com fenômenos de vasos oclusivos no baço, né? Nos primeiros anos de vida. Com isso, o baço vira fibrose, porque foi isquemiado cronicamente nos primeiros anos de vida, passando a ter mais riscos de infecções por germes encapsulados, que seriam os pneumococos, que são os mais perigosos e o principal. Mas a gente também tem a salmonela, né, que vai ocasionar a osteomielite. Daí a gente pode também fazer a imunização com um paciente por pneumococo, a hemófilis influenza e hepatite. O tratamento seria a hidroxiureia, né, que vai aumentar aí um percentual dessa hemoglobina F, que a gente tem na vida fetal, mas a gente tem um pouco também na vida adulta. E eu aumentando esse percentual da hemoglobina F, consequentemente eu vou diminuir o percentual da hemoglobina S.
A penicilina, ela é usada até os 5 anos, né, na criança aí, para que se ocorra um melhor tratamento e uma melhor profilaxia também. E após os 5 anos, não tem benefícios o uso da penicilina na criança. E nos casos graves, a gente faz aí a transfusão sanguínea, né, quando a hemoglobina S está menor que 30% em casos graves. E é isso, gente, obrigada. Qualquer dúvida é só perguntar, e quem quiser acrescentar algo que eu não falei, porque o assunto é muito extenso, e eu tentei resumir da melhor forma possível e pegar mais, assim, o básico para que vocês entendessem. Eu fiquei com uma dúvida, Catiane. Se essa penicilina seria profilática ou seria já um tratamento nessa fase da infância? A hemoglobina, ela seria mais para... Ela, na verdade, ela seria para tratamento, né? Porque até os 5 anos ela é tratamento. Após os 5 anos, ela, no uso dela não vai ter benefício nenhum, que os estudos mostram. Então, ela é mais para tratamento, para que esteja fazendo a penicilina, e aí, quando a penicilina não der mais certo, a gente faz a esplenomegalia, né, que é retirada do baço. Uhum, entendi. Sim, sim, vai ser disponibilizado. Eu vou mandar agora no grupo lá do WhatsApp. Isso, manda pra gente. Então, acho que era isso, né, pessoal? Boa noite. Obrigada pela apresentação, Catiane, foi muito boa. Obrigada, gente. Boa noite.